Muito bem-vindos, hoje é quarta-feira, dia de segundo episódio de Loki e vamos comentar sobre ele agora, se liga aí. This isn't about you. O episódio já começa com o Loki conversando com a Miss Minutes, que é aquela animação que apareceu no episódio anterior explicando para todos nós o que era, a linha temporal sagrada, quem eram os três guardiões. Então o episódio começa com eles dois conversando e ele está fazendo um curso sobre o que de fato é a TVA e quais são as responsabilidades da TVA para com a linha do tempo sagrada. E eles estão conversando sobre algo muito importante, que é sobre o Nexus, O que é o Nexus? É aquela ramificação na linha do tempo. E se vocês se lembram no trailer, também já apareceu na série algumas vezes, tem aquela telazinha, tem a linha do tempo e tem duas linhas vermelhas, uma em cima e outra embaixo. Eles estão conversando exatamente sobre o que acontece se o Nexus, a quebra da linha do tempo, ele rompe aquela linha vermelha. E segundo a Miss Minutes, se romper a linha vermelha, infelizmente é o fim para a TVA, eles já não vão poder fazer mais nada para conter a ramificação da linha do tempo. Após isso, nós vamos para 1985, quando está ocorrendo uma feira gastronômica medieval, e lá a TVA está em busca da variante que descobrimos no final do episódio passado ser o Loki. Eles entram em confronto, entram em conflito, o Loki acaba matando algumas pessoas, mas ele, diferentemente do que vinha sendo feito, ele sequestra uma dessas agentes. Logo a TVA envia uma outra equipe para investigar esse ataque e pela primeira vez nós temos o Loki de volta à linha do tempo. É claro que o Loki voltando para a linha do tempo, ele iria tentar escapar e ele usa de algumas artimanhas e tenta manipular todo o grupo para que ele consiga uma maneira de escapulir. Mas Mobius, muito sagaz, percebe e impede que isso aconteça. Então eles voltam novamente para a TVA. Quando eles voltam para a TVA, nós temos algumas coisas bem importantes, algumas conversas bem interessantes. Primeiro, nós temos uma conversa de Mobius com a Renslayer, e nessa conversa nós percebemos algumas coisas interessantes. Por exemplo, o Mobius ele nunca esteve na presença dos Guardiões, e ao que parece, o Renslayer é uma das únicas que tem esse acesso direto aos Guardiões do Tempo. Nessa mesma conversa, o Renslayer acaba por falar mais uma vez para o Mobius que ele está se colocando em uma posição muito complicada ao confiar em Loki. E Mobius, ele, mais uma vez, dá a carta de confiança para Loki e acredita que Loki vai ajudá-lo, mudando assim a sua própria personalidade. A partir daí, nós temos um momento onde a relação entre Mobius e Loki começa a se aprofundar um pouco mais. Algumas conversas em momentos de investigação, e essas conversas são interessantes. Por quê? Porque eles vão tratar em alguns pontos que eu falei no vídeo anterior, que são os pontos principais dessa série. Eu acho que filosoficamente a série está falando sobre isso, que é com relação à liberdade de escolha, a fé cega que as pessoas da TVA têm nos três guardiões, e também sobre o motivo e o porquê de se fazer alguma coisa, qual é o seu propósito. E eles têm essa conversa sobre, cara, se os Guardiões escolhem tudo, então a gente não tem livre escolha, nós não temos livre-arbítrio. Por que é que você faz tudo isso? E o Mobius simplesmente disse, porque eu acredito, porque essa é a verdade, porque assim funciona. Eu acredito que esses são os temas centrais da série, principalmente falar sobre a livre escolha, sobre você ter responsabilidade pelos seus próprios atos e não ter outra pessoa comandando e dizendo o que você deve, o que você não deve fazer, qual caminho você deve ou não deve seguir. Então, a partir dessa conversa, Loki começa a se envolver um pouco mais nas investigações. Ele percebe que não vai ser tão fácil assim burlar a segurança da TVA e conseguir fugir, ao mesmo tempo que também Mobius acaba desvendando e mostrando para Loki que o conhece melhor do que ele espera. Em uma conversa rápida, onde o Mobius diz que sabe o que é que o Loki planeja, que o Loki planeja usar da sua personalidade sorrateira para conseguir chegar aos Guardiões e, quem sabe, matá-los e ficar à frente, governando a TVA. Então, nesse ponto, a gente já percebe o quê? Que o relacionamento deles dois está começando a encaixar. Eles estão ficando cada vez mais próximos e cada vez mais entendendo um ao outro. E essa proximidade vai levando as investigações à frente. Nós temos aqui uma dinâmica muito de policial,
de filmes investigativos, onde eles vão sentar numa mesa, vão atrás de documentos, de arquivos e vão olhar página por página. E todas essas cenas, elas dão esse ar de filmes mais investigativos, o que é bem interessante para uma série da Marvel voltada para viagem no tempo. Finalmente, Loki levanta uma teoria de que essa variante dele, ela está se escondendo em pontos apocalípticos da história. Por quê? Porque nesses pontos apocalípticos, a TVA não consegue monitorar e saber que existe uma variância temporal lá. Porque não importa, ali vai acabar. Se ali já está terminando, então o final é o final que foi esperado e desenhado. Então, o que acontecer ali dentro é indiferente para a TVA. Então, possivelmente, a variante estaria se escondendo nesses pontos. E eles vão para Pompeia, né? Essa é bem interessante essa cena, apesar de ser muito mal produzida, falo visualmente mesmo, mas eles vão para Pompeia e eles tiram essa prova. Mobius e Loki tiram essa prova que, de fato, qualquer coisa que você fizer como variante dentro de um cenário apocalíptico é irreconhecível para a TVA não consegue detectar. E a partir dessa descoberta, ele volta às investigações com Mobius para descobrir aonde ele escolheria melhor esse esconderijo, até eles descobrirem um possível apocalipse lá em 2050. O Mobius vai lá, vai falar com a Ramsey, vai pedir liberação, a Ramsey não quer liberar, mas mesmo assim ela libera e avisa pro Mobius. Se acontecer mais alguma besteira, mais alguma merda lá com o Loki, ela não vai mais poder defendê-lo. Mas mesmo assim o Mobius dá o voto de confiança em Loki e eles vão para o futuro. E nesse último ato do episódio nós vamos para o futuro, temos um vislumbre do futuro, vamos para o Alabama, onde está acontecendo uma catástrofe natural e várias pessoas estão se aglomerando, estão se refugiando dentro de uma loja de departamentos. Toda a TVA envia suas tropas para lá e o Loki novamente vai juntamente com Mobius. Nesse momento o Loki demonstra seus poderes ao secar as próprias roupas, né? Mas é muito mais um sinal para o espectador, para que você fique atento de que sim, ele recuperou os poderes, ele está dentro da linha do tempo, então ele tem os poderes dele de volta e ali ele segue as próprias roupas. E em determinado momento dessa loja de departamentos ele vai precisar se dividir com o Mobius, vai separar do Mobius, o Mobius vai atrás de uma coisa, ele vai atrás de outra e ele acaba se encontrando finalmente com essa outra versão dele mesmo. É interessante essa divisão porque o Mobius ele encontra vários refugiados e enquanto alguns agentes da TVA ali maltratam essas pessoas, ele tende a defendê-las, né? Isso vai demonstrando cada vez mais a humanidade dele, o quão ele vai se aproximando do ser humano. Porque é muito importante que haja esse relacionamento entre o Mobius e os humanos para que nós consigamos entender em qual lado ele vai ficar. Ele é do bem, ele é um cara do bem, então possivelmente em qualquer rompimento ele sempre vai ficar do lado da humanidade. Enquanto isso, o Loki, que está conversando com a sua outra versão, já demonstra uma outra perspectiva. Ele já está ali se vendendo para eles dois se juntarem e conseguirem derrubar a TVA juntos e governar a TVA juntos. Mas ele se surpreende quando descobre que, na realidade, esse outro Loki não está interessado nisso. Ele tem outra agenda, tem outro objetivo, e não é governar a TVA. E é nesse ponto que temos uma grande revelação, que já vinha sendo especulada, já tinha alguns vazamentos sobre, que na verdade esse outro Loki não é outro Loki, mas sim outra Loki. É na realidade a Lady Loki, né, que é uma das versões ao qual quando ele se transforma em mulheres, por isso o gênero fluido que ele tem, porque ele vai lá, vai se transformando em várias coisas. E nessa versão é a Lady Loki, é ela quem está comandando tudo. E no meio de toda a confusão entre eles dois, o Loki pergunta: o que é que você quer de mim? E ela dá uma resposta muito simples: não é sobre você. E essa resposta ela é muito importante. Por quê? Porque é o Loki falando para o Loki, na verdade é a Loki falando para o Loki, que não é sobre eles dois. Então tem algo maior por trás, e talvez esse outro Loki, essa Loki, né, a Lady Loki, ela não seja tão vilã assim, porque possivelmente ela colocou alguma causa acima da sua própria. Ao final do episódio, a Lady Loki acaba atravessando um portal, mas deixa o portal aberto. E nesse momento que o portal está aberto e o Loki está decidindo o que vai fazer, o Morbius vem correndo.
E aí Loki se vê pressionado a tomar uma decisão. Ou ele foge junto com a Lady Locke, ou ele fica junto com o Morbius. E é óbvio que ele escolhe fugir junto com a Lady Locke e abandonar o Morbius, mostrando mais uma vez que ele é um traíra desgraçado. O episódio termina dessa maneira, mas tem alguns pontos que eu quero tratar com vocês, porque são muito importantes. Primeiramente, voltando lá para o início do episódio, aquela conversa entre Loki e a Miss Minutes, ali é uma demonstração, é uma explicação para o espectador de que o que vai acontecer. Isso vai acontecer, inevitavelmente, isso vai acontecer. As linhas, né, os nexos, eles vão romper a linha vermelha. Né? Termina o episódio com toda essa euforia, mas isso é inevitável, porque nós já sabemos que o multiverso está chegando e talvez seja esse o ponto de ignição para os multiversos. É possível ver durante todo o episódio uma disputa entre Loki e Morbius para saber quem está manipulando quem. Você vê o Loki tentando manipular o Morbius, você vê o Morbius tentando manipular o Loki, e essa guerra está ficando muito interessante. Por quê? Porque no final das contas, um dos dois vai ceder. Um dos dois vai responder ao outro. Né? Enquanto eles dois estão se articulando um contra o outro, ao mesmo tempo que vão ficando cada vez mais próximos, em algum ponto, um será manipulado pelo outro. E pelo que eu percebo, o Morbius ele vai cedendo cada vez mais para o Loki. A cada quadro, ele vai abrindo mais espaço e vai cedendo mais para o Loki. Talvez com o final do episódio, isso mude um pouco, né? Porque de fato pode ser considerado uma grande traição do Loki para com o Morbius. Mas eu acho que o Morbius ele vai cedendo a influência do Loki a cada vez mais. A cada quadro, a cada momento, cada cena de cada episódio, ele vai cedendo cada vez mais para o Loki. E ainda sobre o Morbius, eu acho que alguns pontos foram bem estabelecidos sobre ele nesse episódio. Aquela parte que ele está com a revista do jet ski, eu acho que cada coisinha é colocada com um sentido muito específico. Demonstrar para o público que o Morbius, ele admira a humanidade, que ele sabe por que está fazendo o que faz, porque ele defende tanto além do tempo, porque ele quer proteger a humanidade. E eu acho que esse vai ser o ponto para ele. Por quê? Como o objetivo da Lady Locke já estabelecido, ela termina bombardeando toda a linha do tempo sagrada, com todo o objetivo dela estabelecido, com todo o objetivo do Loki estabelecido, tem um objetivo que está obscuro, que são dos Guardiões do Tempo. E existem duas probabilidades muito fortes. Ou eles não existem, ou eles são grandes vilões, por estarem sempre manipulando o tempo. Eu acho que o Loki tem uma frase interessante quando ele diz que a cada bombinha daquela de reiniciar, né, cada carga temporal, eles estão exterminando várias coisas. E ele fala que falar que estão reiniciando é um termo bonitinho de se falar. Então, eu acho que no geral, o Morbius ele vai ficar dividido entre a fé cega que ele tem nos Guardiões e, de fato, o que é certo, que é proteger a vida, seja ela em uma linha temporal ou seja ela em milhares de linhas temporais. Então, quando essa rachadura acontecer entre o Loki e os Guardiões tentando proteger aquilo que eles construíram desde sempre, e o Loki tentando destruir tudo isso para proteger a liberdade de escolha de cada indivíduo. Quando essa rachadura acontecer, o Morbius vai ser figura central nisso tudo. Por quê? Porque ele vai ter que escolher um lado. E eu acho que ele vai escolher o lado do Loki, por ter todo esse apreço ao humano, ao que é vivo e ao que é livre. E eles até conversam sobre isso. E o Morbius dá uma resposta que é a resposta clássica de quem não sabe o que responder. Não é tão simples assim. Mas sabe o que é simples? É você se inscrever no canal. Então clica no botãozinho vermelho aí embaixo, ativa o sininho. Estamos no segundo vídeo aí da nossa série sobre Loki, né? Temos mais 4 pela frente, vamos seguir até o final. Então se inscreve para ficar sempre por dentro do que está acontecendo, das teorias, e vamos embora, vai conversando aí você, beleza? Se inscreve no canal. Outra pergunta que ficou no ar depois desse episódio é com relação ao relacionamento entre a Renslayer e os Guardiões. Por quê? Porque, como eu falei, existem duas grandes possibilidades. Ou eles não existem, ou eles são grandes vilões. E ela está no meio disso tudo. Ela sabe
quem eles são, ou ela sabe que ele não existe. E eu acho que a Wyrmslayer vai ser essa emissária dos Guardiões, ou da ideia dos Guardiões. Eu acho que ela é a grande protetora disso. E no momento em que toda a farsa cair, eu acho que ela quem vai assumir o grande papel de antagonista, pelo menos até os 3 Guardiões aparecerem, ou se eles não existirem, ela vai ser essa grande emissária do caos, essa grande antagonista da série. Mas muitas coisas eu acredito que serão reveladas já nesse próximo episódio, já que sabemos quem é a Lady Locke, sabemos que o Loki está seguindo ela, então muitas revelações já acontecerão no próximo episódio com toda certeza sobre essa questão dos 3 Guardiões. Se são reais, se não são reais, se de fato ela tá buscando algo mais altruísta ou se está pensando mais só em si mesma. Eu acredito que seja algo muito mais altruísta, algo muito mais voltado sobre a liberdade do indivíduo. Mas me diz aí, o que é que você acha? Comenta aqui embaixo, curta o vídeo e se liga que próxima semana tem mais. Beleza? Valeu e até a próxima.